Eu queria terminar hoje a gente termina de fato a série, com mais uma leitura do período dos juízes, em cima de uma família, a família de Ruth. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, e a gente vai ver mais um período de caos, mas dessa vez como é que Deus transformou o caos numa grande vitória, com uma mulher que sofreu um bocado, uma nora que sofreu um bocado. Foram 10 anos de muito sofrimento, até que houve aí uma grande vitória. Se você der uma passada pelo livro de Ruth, o capítulo 3, no versículo 1, diz que certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. A ideia é que a tristeza de ontem não pode impedir a felicidade de hoje. O texto mostra que os problemas que nos afligem, eles podem nos trazer grandes transtornos. Se a gente revisasse um pouco a história de Ruth e de Noemi, o marido e os filhos de Noemi, a sogra, haviam morrido prematuramente. E eles não viram, principalmente Elimeleque, o marido de Noemi, não viu os grandes frutos daquilo que ele plantou. Ele teve 2 filhos e ele tinha terras em Jerusalém, em Israel, e ele não viu o seu fruto e nem aquilo que ele havia conquistado. Muito pelo contrário, ele morreu prematuramente num período de grande fome em Israel, onde Israel não estava produzindo nada. Na verdade, a terra estava com grande fome, diz a Bíblia, e ele não viu nada. Ele morreu cedo. Os seus filhos morreram cedo, e aí ele não vê, e os filhos não veem nada daquilo que eles haviam conquistado. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que Abraão morreu farto de dias. Jó viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Mas Elimeleque e seus filhos morreram sem deixar sequer um descendente, a não ser a sua esposa e as esposas dos filhos, e nada mais. Noemi agora não tem marido, não tem filhos, não tem dinheiro, parece que tudo havia acabado, mas uma coisa a gente aprende nessa história: quando perdemos o controle, Deus continua no controle. Quando perdemos o controle, Deus continua no controle, e a grande lição que o livro de Ruth quer nos ensinar é que quando nós perdemos o controle, Deus continua no controle. Amém? Um dia eu vou ser um pastor batista de uma igreja que, quando a gente falar alguma coisa assim bacana a respeito de Deus, a igreja vai responder com um grande amém. Eu tenho convicção disso e eu mesmo digo amém para isso mesmo que eu acredito. Um dia eu serei um pastor batista de uma igreja batista. Eu tenho convicção disso. Porque afinal, quando nós perdemos o controle, Deus continua no controle. A tristeza de ontem, ela não pode impedir a felicidade de hoje. Vamos aprender com isso algumas coisas que a Bíblia diz. Primeiro, as tragédias dos passados não podem marcar profundamente as nossas vidas. O texto de Ruth 1:20 diz assim: mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Lembra? Noemi significava agradável, e ela perdera tudo, o filho, os filhos, o marido, e ela não conseguia carregar mais aquela doçura, aquela situação mais agradável. Olha, o Senhor me tirou tudo, agora eu estou amarga, então não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. E Noemi partiu para Belém feliz e voltou amarga. Em 10 anos ela perdeu
tudo que tinha, seus bens, seu marido, seus filhos, seus sonhos. Ela quer mudar de nome, ela diz, já não tem mais cabimento vocês me chamarem de agradável, eu não sou mais essa agradável, eu sou amarga, os problemas da minha vida podem azedar a minha alma, ou azedaram a minha alma, então não me chamem mais de agradável, eu sou uma azeda, uma amarga. Então, o que nós costumeiramente achamos e trazemos para nós é que as tragédias do passado, elas podem marcar profundamente as nossas almas, e elas tendem a marcar profundamente as nossas almas. A segunda característica é que as tragédias do passado, elas podem embaçar a nossa percepção a respeito de Deus, a nossa percepção espiritual. Ó que Ruth 1:20 diz também, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Quando olha para tudo isso, quando Noemi olha para toda a situação da vida dela, ela diz, olha, o Senhor agora está jogando contra, Ele não está mais a meu favor, eu devo ter feito algo de muito ruim, eu devo ter pisado na bola, eu devo ter cometido um pecado muito grande, eu devo ter feito algo de extremo desagrado ao Senhor, eu devo ter feito algo de nojento, o Senhor deve ter olhado para mim, deve ter dito, essa mulher não presta, é uma pecadora nojenta, salafrária, miserável, cafajeste, eu não quero saber dessa mulher mesmo, eu quero é que ela se perca no mundo, Belém, nunca mais sou de bem dessa mulher, eu quero que ela vá agora sofrer na pele o que a minha ira e que ela arda no mármore do inferno. E essa foi a sensação de Noemi, porque ela pensou que Deus estava contra ela. Ela estava olhando para a vida por uma ótica distorcida, ela só consegue ver o castigo de Deus e não a providência de Deus. Noemi não está triste, ela está triste com Deus. Ela responsabiliza Deus de toda a desgraça da vida dela. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. É assim que ela enxerga a vida a partir dali. Por quê? Porque as tragédias do passado podem embaçar a nossa percepção espiritual, a nossa maneira de enxergar a Deus. E a terceira característica do texto é que o texto mostra também que as tragédias do passado, elas não são para sempre. A crise, ela não é eterna. Boaz, senhor das servas com quem você, Ruth, esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando a cevada na eira. Ela diz, agora você vai fazer assim, assado desse jeito. No meio de toda a desgraça que ela se enxergou e ela se viu, apesar dela achar que o Senhor havia se virado contra ela, que nada mais funcionava, que tudo havia se perdido, que não tinha solução para a vida dela, e que uma série de coisas que o passado tinha trazido marcas profundas e assim por diante, de repente ela olha e diz, escuta, parece que essa crise que nós estamos vivendo não é uma crise eterna. Eu estou vendo uma luz no final do túnel. Esse cara com quem você trabalhou o dia inteiro e ele foi generoso com você hoje, ele te deixou pegar algumas espigas. E, gente, eu quero fazer uma correção da mensagem da semana passada, porque eu sou extremamente urbano. Semana passada eu preguei o tempo todo dizendo que ela colheu espigas, e eu falava espigas de milho. Eram espigas de cevada. Ontem eu passeava com a minha sobrinha, uma galinha passou na frente dela, ela disse assim, que bicho é esse? Aí eu falei, é uma galinha. Aí de repente a galinha voou, ela falou, galinha voa? Nós somos urbanos, a minha família é urbana, a gente não entende dessas coisas. E eu, quando lia, eu vi que era tempo de colheita de cevada e que por isso que elas duas voltaram para Israel. Mas depois eu fiquei lendo que ela colhia espiga na minha cabeça, espiga sempre foi de milho. Aí depois é que eu vi que espiga era de cevada. Desculpem pela minha ignorância urbana. Mas Ruth, ela tinha tudo para desesperar-se da vida. Tudo. Já parou para pensar? Ela era gentia, ela havia perdido o sogro, o cunhado, o marido. Ruth não teve filhos. Ruth teve uma sogra, viúva, pobre, desamparada em terra estrangeira.
Naquela época, ser viúva pobre era estar em total desamparo. Mas quando você está no fim da linha, no fundo do poço, no esgotamento dos seus recursos, Deus pode intervir, Deus pode mudar o cenário, Deus pode lhe dar um lar, Deus pode lhe fazer feliz. E aí a gente lembra de alguns versículos, como Provérbios 35, quando diz que, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O fato é que o que aconteceu, e a gente percebe nessa história, é que no meio de toda aquela luta, no meio de todo aquele drama, no meio de todo o projeto de Deus para a vida daquelas mulheres, elas perceberam que existia uma luz no final do túnel. Este homem que lhe acolheu o dia inteiro, este homem é nosso parente próximo. Ele pode nos socorrer. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, e hoje é dia dos pais. Por ser dia dos pais, talvez você que é pai pode olhar para a sua família e dizer, eu estou numa condição que talvez eu não quisesse. Eu gostaria de ter a condição totalmente diferente. Eu queria que os meus filhos estivessem mais próximos. Eu queria que os meus filhos estivessem numa outra condição. Talvez você, mãe, esteja aqui hoje dizendo, eu queria que a minha família estivesse numa condição totalmente diferente. Eu queria que o meu marido estivesse numa condição diferente comigo. O fato é que comemorar o Dia dos Pais hoje, ou o Dia das Mães, ele está se tornando cada vez mais difícil para uma comunidade como a nossa, porque muitas vezes a gente não tem mais a composição e não dá mais para a gente comemorar normalmente, porque a gente pode constranger muita gente. Eu sei de casos de pessoas que não têm vindo à igreja nestes dias, porque não é gostoso, não é bacana, não é agradável, porque traz muito sofrimento a comemoração num dia como este. O que eu quero que você saiba é que, como uma igreja que quer ser acolhedora, a gente quer ser uma igreja que hoje você tenha uma luz no fim do túnel. E mesmo num dia onde, para você, o dia hoje é um caos, o que eu quero que você saiba é que no meio deste caos, você pode viver com muita fé, porque Deus pode transformar toda essa sua história, toda essa sua história. Na verdade, essa é uma igreja repleta de gente e de famílias que Deus transformou. E eu quero mostrar para você o que Deus pode fazer e quais são os princípios que você pode carregar ou trazer para a sua família no dia de hoje, que a gente acredita que biblicamente você pode viver e Deus transformar a sua família. Eu acredito que se há algo que pode transformar a sua família, esse algo não é uma coisa, mas é alguém, é Jesus Cristo. Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo é o único que muda pessoas. Não é uma terapia, não é um remédio, não é um programa, não são passos, não são coisas, mas é uma pessoa, é um Deus encarnado que pode transformar vidas. Esse Deus chama-se Jesus Cristo e Ele pode transformar a sua família de forma integral. E vamos olhar para como esse Deus transformou essa família de forma integral. A primeira característica que a gente pode entregar é que a felicidade, ela é construída a partir do lar. Se a sua vida está um caos, a felicidade, ela é construída a partir do lar. Ruth 3:1 disse, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Veja mais o que o texto diz daí para frente. Certo dia, quando a própria sogra de Ruth disse a ela, tenho que lhe procurar um lar seguro para a sua felicidade, alguns pontos ou algumas características ela quis apresentar. Primeiro, a felicidade não é um fim em si mesmo. A felicidade não é um ponto onde a gente vai chegar. E isso a gente tem escutado muito.
A gente tem trabalhado bastante. Alguns pregadores, alguns pastores já têm desenvolvido essa ideia há muito tempo. Pastor Ed René já trabalhou com uma mensagem a respeito disso que eu acho brilhante. Como a felicidade não é um lugar que a gente tem que procurar dizendo eu encontrei a felicidade. Porque muitas pessoas buscam a felicidade pensando que ela seja como um tesouro que se descobre num lugar que se chega. Eu cheguei ali e ali eu encontrei a felicidade, como se fosse o fim da jornada. Eu cheguei lá e lá eu encontrei a felicidade. Mas felicidade é conhecida em como se vive mais do que aonde se chega. Muitos mesmo, buscam a felicidade no lugar errado, como em dinheiro, no poder, na fama, no sucesso. Muitas pessoas chegam no topo da pirâmide social e ainda assim continuam totalmente infelizes. Você pode ver o exemplo de Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Ele diz assim: eu corri atrás de bebida, eu corri atrás de dinheiro, eu corri atrás de sexo, eu corri atrás de poder, e a descoberta que eu fiz foi que tudo isso é ilusão. Tudo isso é correr atrás do vento, tudo isso é vaidade. Eu corri atrás de tudo isso e nada disso encheu o vazio que está dentro do meu coração. Eu não fui feliz quando eu conquistei cada uma dessas coisas. Porque felicidade não é um porto, mas felicidade tem muito mais a ver com o mar. Felicidade não é um destino, mas felicidade tem muito mais a ver com a rota. E é interessante porque a Bíblia em nenhum momento descreve o que felicidade é, mas a Bíblia em todo momento descreve o que faz quem é feliz. Porque ela não descreve o que é felicidade, mas ela descreve sim aquilo que faz quem é feliz. Porque não tem a ver com o lugar que se chega, mas tem a ver como se vive. Por exemplo, quando você pega o texto de Mateus 5, a bem-aventuranças, ele começa dizendo, felizes são, ou feliz é, são, porque a Bíblia sempre apresenta a comunidade, né? Bem-aventurados são aquele que é manso, aquele que chora, aquele que tem fome, aquele que é perseguido. Salmo 1 diz, feliz é aquele que não faz isso, mas antes o seu prazer é em fazer aquilo. Significa que ele não chegou, mas ele é um ato contínuo. Ele continua fazendo, ele continua fazendo, ele continua fazendo, ele continua fazendo. Ele não parou e alcançou, mas ele faz, ele faz. Por isso, felicidade não é um fim em si mesmo. A segunda característica é que felicidade não pode ser construída fugindo dos perigos, mas enfrentando. Felicidade é quando a gente olha para Elimeleque, ele fugiu de Belém, que significa a casa dos pães, ou a casa do pão, e ele foi para Moabe, e ele levou a sua família, porque em Belém estava faltando pão, mas em Moabe também estava faltando pão, e ele saiu de uma situação e foi para outra, onde havia escassez. Em Moabe ele não encontrou vida, mas morte, porque ele fugiu de um problema e foi para outro. A felicidade não pode ser construída fugindo dos perigos, mas enfrentando. Você não vai ser feliz fugindo do seu casamento. Você vai ser feliz resolvendo o seu casamento. Lembra o que eu sempre digo? Todo relacionamento gera intimidade e toda intimidade gera conflito. Você nunca será feliz trocando de relacionamento. Você será feliz aprendendo a administrar o conflito. Maturidade é administrar conflito. Por isso, vocês que estão marcando o casamento, saibam que eu sou um pastor que faço casamento uma vez só.
não vou ficar fazendo recasamentos. É uma vez só. Por isso, felicidade não pode ser construída fugindo dos perigos. Abraão desceu ao Egito e isso lhe custou caro. Isaac queria também fugir e Deus o proibiu. Muitos querem fugir na crise, fugir do casamento, fugir da aliança, fugir da igreja. Mas descer ao Moabe pode ser um caminho de morte, não de vida, de desespero e não de felicidade. Presta atenção, felicidade não pode ser construída fugindo dos perigos, mas enfrentando-os. Felicidade é construída a partir do lar, felicidade não pode ser construída em detrimento da família. A felicidade, porque muitas pessoas querem a felicidade a qualquer preço, estão pagando o preço da felicidade em detrimento de tudo e de todos. É uma felicidade egoísta, é uma felicidade no pecado, uma felicidade que custa o casamento e a vida dos filhos. Essa felicidade dura pouco e no fim tem um sabor amargo. Quantas pessoas que buscam a riqueza, mas esquecem o cônjuge e abandonam os filhos. Eu tenho visto muitas famílias se destruírem porque pessoas têm buscado felicidades a qualquer preço, em detrimento das próprias famílias. Cuidado, isso não é felicidade, isso é egoísmo. Por fim, a felicidade, ou os mais felizes, são aqueles que entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família. As pessoas mais felizes são as que entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família. Não tem como. Não tem como. Ló, na busca da riqueza, levou sua família para Sodoma e ele perdeu a sua família. Davi, para satisfazer um desejo sexual proibido com Betseba, afundou sua família num mar de sangue, de conspirações e morte. Salomão, presta atenção, na busca da felicidade em seus múltiplos casamentos, perdeu seu coração e a sua fé genuína em Deus. A verdadeira felicidade, ela deve ser construída em torno da família. Sabe alguns versículos que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: é melhor ser pobre, havendo harmonia, do que o banquete com contenda. Melhor é o bom nome do que a riqueza. A mulher virtuosa vale muito mais do que finas joias. Muito mais do que finas joias. Eu tenho visto pessoas deixando de lado as suas famílias para correrem atrás. Isso não é só característica dos homens, não. As mulheres hoje em dia também têm feito muito disso, e os filhos estão abandonados, delegados a babás, a si mesmos, a professores e a um monte de outras coisas, para que cada um corra atrás do seu próprio sucesso, da sua própria felicidade. Afinal de contas, e eu vou dizer uma coisa, todo mundo depois, um tanto quanto infelizes, vão para os terapeutas, e os conselhos dos terapeutas vocês precisam largar todos os cônjuges e todos os seus, porque vocês precisam ser felizes. É ou não é, gente? É ou não é? É cada um sendo incentivado a viver sozinhos, porque estão sendo incentivados a serem felizes sozinhos. Daqui a 3 semanas nós vamos começar uma série chamada Vilões da Alma, e a gente vai tratar muito esses conceitos que são vendidos aí no mundo afora, conceitos que têm nos tornados cada vez mais individualistas e apresentado um mundo cada vez mais infeliz. E a gente entrado nesse esquema. Por quê? Porque nós mesmos criamos essas arapucas. E os mais felizes são aqueles que entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família. Qual foi a primeira coisa que Deus criou depois de ter criado todo o universo? A família. A família. A felicidade do lar, ela precisa ter um firme alicerce. Em Ruth 2:12, o Senhor lhe retribua, disse Boaz a Ruth, o que você tem feito,
que seja ricamente recompensada pelo Senhor. E o que ela estava fazendo? Ela estava apoiando absurdamente a sua sogra. Como é difícil para mim pregar esse texto. Então, uma nora apoiando absurdamente a sua sogra. Como é difícil para mim pregar esse texto. Que o Senhor retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Eu brinco como sogra, mas essa semana ela virou para mim e falou assim: você me paparica demais. O Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Qual é o alicerce? Ruth já ensinou. O Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A primeira característica que a gente precisa entender é que a felicidade de Ruth era de buscar primeiro o seu Deus e não o seu cônjuge. A primeira grande característica de Ruth é que ela primeiro se converteu a Deus, antes mesmo de encontrar um marido. Primeiro, ela tornou e buscou para si um Deus verdadeiro, antes mesmo de buscar para si um marido. Ruth era uma moabita. Ela era adoradora de uma divindade pagã, o deus Camus. Ela não conhecia o Deus vivo, até que a família de Elimeleque saiu de Israel e foi direto para a terra dela, Moabe. Lá, ela se casou com um dos filhos da família de um dos filhos de Elimeleque, e ela conheceu o Deus de Noemi, sogra. A partir daquele momento que ela conheceu o Deus de sua sogra, ela entendeu que ela precisava entregar a sua vida àquele Deus. E ela faz um voto àquele Deus que a transforma e a torna totalmente diferente. Ruth, porém, responde a Noemi. Quando Noemi vira e volta para Israel, ela vira para as duas noras e diz: voltem para a sua terra. E ela diz: eu não vou voltar para a minha terra. Eu vou te seguir. Sabe por quê? Porque o que eu quero é, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu conheci algo diferente. O teu Deus será o meu Deus. Porque de tudo o que me marcou, de tudo o que me chamou a atenção, é que eu quero estar debaixo das asas do teu Deus. Eu quero estar seguro debaixo das asas do teu Deus. Eu quero me converter a esse Deus. Eu estou aqui sem marido, eu estou aqui sem sogro, eu estou aqui sem família nenhuma, eu só tenho aqui uma sogra perrapada, sem nada, uma mulher que não pode me dar segurança nenhuma, instável, sem estabilidade nenhuma, no meio de uma nação, de uma terra, de um momento de crise, de um caos instável pra caramba, mas o que eu quero que você saiba é que eu estou segura neste Deus. Eu me converti a este Deus, e eu estou garantida neste Deus, e eu estou convertida a este Deus, e é isso que faz toda a diferença para mim agora. Eu não quero mais saber de nada, eu só quero agora saber que a minha felicidade consiste em depender deste Deus. Esquece esse outro Deus que eu cultuava, porque a grande verdade que eu preciso entender é que uma conversão genuína gera uma adoração genuína. Uma conversão genuína promove uma dependência genuína. Uma conversão genuína, ela me encaminha a um Deus genuíno. Ele torna-se o meu Deus real, verdadeiro. O que eu quero que você saiba é que eu estou aqui por causa do seu Deus.
Eu estou aqui porque eu dependo dele. Eu estou aqui porque se eu fizer qualquer outra coisa agora, que não seja depender dele, que ele me mate, ela continua. Que ele acabe comigo, ela continua. Que ele extermine com a minha vida, ela acrescenta. Eu estou aqui fazendo um voto mesmo, e é um voto de dependência a ele. Eu vou cuidar de você, porque você não tem nada. Eu vou proteger você, porque você não tem nada, simplesmente porque eu dependo dele. Você pode ficar tranquila. Você não está sozinha, porque nós duas temos a ele. Que fé dessa mulher, né? Bacana a visão dessa mulher. Então, a felicidade do lar precisa de um firme alicerce, mas a felicidade de Ruth era buscar primeiro o seu Deus e não o seu cônjuge. Ela podia muito bem fazer como a outra órfã, a outra nora, que virou e disse, tá bom, eu vou voltar para casa. E lá eu vou me casar de novo. Eu vou me garantir. Mas Ruth não quis fazer isso. Ruth quis olhar e dizer, eu vou depender de Deus. Eu vou buscar outra coisa para mim. Eu quero buscar é Deus. Ele é a minha garantia. É dele que eu dependo. É a ele que eu vou buscar. Segunda característica do alicerce é que quando Deus vem primeiro, as outras coisas vêm em consequência. O texto de Ruth 4, 14 e 15 diz assim, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é o filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Interessante que ela acrescenta dizendo o seguinte, o que eu quero que você saiba é o seguinte, nós estamos 10 anos aqui, passando fome, e nós duas, Ruth, Noemi, nós estamos comendo o pão que ninguém amassou, porque não tem pão mais. Nós saímos de Israel, fomos para Moabe. Nós saímos de Israel, fomos para Moabe, lá nós passamos fome também bastante. Chegamos em Moabe, nós estamos aí sem comida, e aí você perdeu o marido, eu me casei com um dos seus filhos, o seu filho morreu, nós estamos aqui sem nada, nada, ficamos a ver navio, ninguém nos deu suporte, nós estamos voltando para cá, nós chegamos aqui, nós não tínhamos nada para fazer, eu comecei a correr atrás de espigas de cevada, e aí a gente conseguiu colher algumas coisas, comemos um pouco, e aí de repente surgiu uma pessoa que foi bondosa para conosco, nos acolheu, deixou eu colher um pouco mais do que devia, me deu um pouco de comida, te deu um pouco de comida, e a gente lembrou que ele era parente da gente, nos resgatou, casou comigo, nos deu um filho, esse filho será para nós toda a nossa segurança. Olha que coisa. Olhar para este menino, Noemi olhar para este menino, era toda a esperança dela. Verdade ou não é? Ela que não tinha esperança nenhuma, ela agora podia carregar no colo toda a sua esperança. Ela podia carregar no colo toda a sua expectativa, dizer, já não estou mais perdida. Eu tenho aqui, nas minhas mãos, algo que me dá garantia. Porque uma das coisas que eu e você precisamos entender é que quando nós depositamos em Deus a nossa esperança e expectativa, Deus não falha. Deus é garantia. Deus é provedor. Deus sustenta os seus amados. Deus dá conta. Porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano. E a gente poderia levantar um momento de testemunhos aqui, onde cada um poderia dizer, olha, eu quero dizer que eu estava perdido e Deus fez assim comigo. Eu quero dizer que eu estava assim e Deus fez assado. Eu quero dizer que eu estava numa situação assim e Deus fez assado. E Deus tem feito mesmo.
Deus tem feito na área financeira, na área emocional, na área espiritual, e Deus tem feito, porque Deus não falha e Deus continua a dar aos seus amados enquanto dorme. Porque o Salmo 127 é um salmo incrível. Ele diz assim: se o Senhor não for aquele que edifica a casa, em vão edificam. Se não for o Senhor que vigia a cidade, em vão vigiam a sentinela. Ele diz exatamente o que a gente está falando. Que não adianta nada eu querer construir a minha casa, se eu não estiver como parceiro, ou não tiver como parceiro o Senhor, eu vou estar edificando em vão. Eu não vou adiantar nada se eu não tiver o Senhor como parceiro daquele que cuida ou que vigia da minha casa. Porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que está acontecendo. A história de Ruth mostra muito bem isso. A gente pode estar achando que a gente está passando por um terrível momento de crise, mas na verdade, essa crise não passa de um grande momento da história de Deus para as nossas vidas. Um grande momento projetado por Deus, do qual daqui a pouco a gente está segurando uma criança, que significa algo grandioso de Deus para as nossas vidas. Como muitas vezes a gente está achando que é uma grande vitória e conquista nas nossas mãos, que a gente não sabe que aquilo não passa de uma grande derrota, de uma grande crise que nós vamos enfrentar logo depois. A gente não sabe o dia de amanhã. Louco, disse aquele homem, disse o Senhor para aquele homem, que disse: olha, eu juntei tanto, eu ampliei tanto, e eu construí um celeiro tão grande, e ajuntei tantas coisas, que eu posso dizer para minha alma agora, descansar, porque os celeiros estão cheios. Ele disse: louco, ainda hoje vão te pedir a tua alma. Louco, louco, porque a gente não sabe. Não dá para depositar confiança nessas coisas. A confiança tem que ser depositada no Senhor. Porque a confiança, quando é depositada no Senhor, a gente tem nas mãos o que celebrar, e a gente tem nas mãos aquilo que vem do Senhor. E a gente celebra aquilo que vem do Senhor. Porque as outras coisas vêm e vêm em consequência quando elas são, ou quando Deus é a prioridade das nossas vidas. E é isso que o livro de Ruth está ensinando. E é isso que a gente tem que aprender. Terceira característica é que a felicidade do lar, ela precisa de um firme alicerce, e quando Deus vem em primeiro, e Ele é a nossa alegria, a integridade moral ela é mantida a qualquer preço. Ruth 3, 7 a 8, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Boaz comeu e bebeu e ficou alegre. Alegre significa alegre. Alegre como a gente entende mesmo. Comeu o que comeu e bebeu o derivado da cevada. Então ficou alegre. E aí ficou algo a mais do que devia e foi dormir. Nisso, se você ler os textos anteriores, os versículos anteriores, a sogra Noemi deu um bom incentivo a Ruth. Disse o seguinte: toma banho, minha filha. Se veste com a sua melhor roupa, passa a sua melhor maquiagem e o seu melhor perfume. Ponha as Victoria's Secrets todas que você tem, as lojas Marisas em peso, e vá presta atenção onde esse Boaz vai se deitar. Assim que ele se deitar, hoje é dia dele comer e beber, ele vai se deitar alegrinho. Descobre o pé dele e aquece o pezinho. Faz
O cara foi. Interessante. Qual era a descendência de Ruth? Moabita. Como é que começaram os moabitas? Ló teve que fugir de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. E aí, para que a descendência dele não se estancasse, a filha mais velha enche ele de bebida numa caverna e tem relações com ele. E engravida do próprio pai. E os moabitas são fruto de um incesto, de um pai bêbado com a sua filha. Significa que uma moabita, que era fruto de uma descendência assim, se veste e vai para os pés de um sujeito que também estava alegre, que talvez na cabeça dela não fosse uma coisa tão agressiva. Mas Boaz, quando acorda, leva um susto e diz: o que você está fazendo aqui? Não é assim. Eu não quero que ninguém te veja aqui. Me dá sua capa, vamos encher de comida. Volta para casa. Vamos fazer o certo. O certo é o seguinte: tem um sujeito que está na fila primeiro do que eu. Ele é um parente mais próximo. Amanhã, assim que eu levantar, eu vou conversar com ele. Se ele quiser te resgatar, resgatada você será. Se ele não quiser resgatar, eu juro pelo Senhor que eu te resgatarei e você será minha. Que homem, hein? Que homem, hein? Que integridade, que segurança. Este aí podia deixar o celular do lado dela, que ela não ia nem querer saber a senha. Podia tocar a noite inteira, que ela ia falar assim: eu confio nesse cara. Eu confio nesse cara. Esse cara não dá uma margem para mim, porque eu tive lá. E ele estava alegrinho, e eu estava de Lojas Marisas, e ele não quis me tocar. Esse cara tem integridade moral. Este cara tem integridade moral. Eu confio nesse cara. A felicidade do lar, ela precisa de um alicerce moral, de integridade moral. Porque quando Deus vem primeiro, a integridade moral é mantida a qualquer preço. A qualquer preço. Maridos, esse papo de senha em celular, que a esposa não sabe, e que você fica escondendo o celular debaixo do travesseiro, isso é papo para boi dormir. Me desculpa, mas isso é papo para boi dormir. A Dani sabe todas as minhas senhas. Na verdade, todo mundo que trabalha comigo sabe todas as minhas senhas. Isso eu aprendi com o meu pastor Ari Veloso. A Dani era secretária dele, ele dizia assim: você pode abrir todas as minhas cartas. Eu não tenho amante. Graças a Deus eu sou feio. Eu não tenho amante. Então, gente, integridade moral. A felicidade do lar precisa de um firme alicerce. Quando Deus vem primeiro, a necessidade de buscar bons conselhos. Como Ruth 3, 5, 6 diz assim: respondeu Ruth, falando para Noemi: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para ele e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. O que eu e você precisamos entender é que sempre numa família a gente precisa de conselhos. Sempre. Sempre um lar precisa de conselhos. Não dá para achar que o lar vai resolver tudo sozinho. O que eu tenho aprendido como pastor é que, em geral, me procuram quando o leite já derramou, já talhou, já colheu, já virou queijo
e já está aquele queijo que é gorgonzola, já fica verde, o verde já virou azul e o azul já está preto. Não dá, gente. Já precisa de conselhos, já corra atrás de conselhos. Você tem que procurar alguém cristão, sério, que queira o melhor para você, mas vai atrás de conselho. O que eu percebo é a Ruth, ela ouvia Noemi, ela foi atrás de conselhos. E o que a Noemi falava, uma senhora mais velha, uma mulher de Deus, ela ia e buscava. Achei interessante como aquela sogra impactou a nora. Você, sogra, tem impactado quanto a sua nora? Sogra, o quanto você tem impactado o seu genro? Hoje eu vou almoçar na minha sogra. Eu vou perguntar isso para ela hoje. Minha sogra, quanto é que a senhora tem me impactado? Eu quero ouvir a resposta dela. À noite eu vou trazer isso. Porque a pergunta é exatamente essa. A gente brinca com sogra, e eu brinco muito com sogra, mas a minha relação com a minha sogra é muito, muito boa mesmo. Eu gosto muito dela. Mas eu vejo na Bíblia que o ensino do mais velho para o mais novo, ele é bíblico. E ele trabalha muito nisso. O conceito de que o mais velho tem que passar o tempo todo o ensino e o acompanhamento e o conceito de que ele vai cuidar dele. Ele é responsabilidade dele. Quando você pega as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, ele passa muito esse conceito. Escuta, você tem que instruir os mais velhos, que eles cuidem dos mais novos. Eles têm que dar os bons exemplos, eles têm que ensinar as mais velhas, devem ensinar as mais novas a amarem os seus esposos e a serem boas donas de casa. A Bíblia trabalha isso, sabia disso? Então o que eu penso é, hoje em dia a gente está tão perdido nisso. A gente fala muito de discipulado na Bíblia. O que é o discipulado? É aquele que é mais velho na sua jornada com Cristo, ensinar o mais novo na jornada com Cristo. Agora, você tem isso? Você já procurou alguém mais velho na jornada com Cristo? A ajudá-lo na sua caminhada com Cristo? Você que é mais velho, já adotou alguém na jornada com Cristo, dizendo, escuta, eu quero lhe ensinar na sua jornada com Cristo? Eu não vejo isso, muito pelo contrário. É por isso que eu vejo alguns mais velhos sobrecarregados, porque os outros não fazem isso. E a obrigação é para todos. Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Batizando e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Por isso que é uma obrigação para cada um, não é obrigação para mim, para o Fábio, para o Renan, para alguns. É uma obrigação para todos. Todos nós somos responsáveis. Por isso que cada um de nós deveríamos ter os nossos responsáveis e um responsável por nós. Quem é que você tem cuidado? Porque quando Deus vem primeiro, há necessidade de buscar bons conselhos. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, quando a gente estuda a história de Noemi e Ruth, Noemi pegou o menino e o segurou no colo, acariciou, beijou e o cuidou dele com todo o carinho. Quem era Noemi? Aquela que não tinha esperança nenhuma, aquela que você olhava e dizia, eu não quero mais que me chamem de Noemi, eu quero que me chamem Mara, eu sou amarga, eu não tenho futuro, eu não tenho esperança, eu não tenho expectativa, eu deixei de ser agradável, eu passei a ser uma pessoa desagradável. As vizinhas começaram, e ela falou isso para as vizinhas, para as amigas, quando ela voltou de Moabe, ela disse isso para essas mulheres, eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi, eu quero que vocês me chamem de Mara, eu me tornei uma pessoa desagradável. Noemi pegou o menino e o segurou no colo, acariciou, beijou e cuidou dele com todo carinho. As vizinhas começaram a chamá-lo de um menino de Noemi, que história bonita. Isso é na versão da mensagem. O menino da agradável, mas seu nome verdadeiro era Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Já viu que história? Davi, o maior rei de Israel, aquele que foi pai ascendente do rei dos reis, Jesus Cristo.
Ou seja, de uma história que parece uma tragédia, tinha uma história brilhante por trás de tudo isso. O caos que parecia imperar na vida de uma viúva que carregava sobre si o peso de uma nora que não queria desistir dela. Na verdade, existia um plano brilhante de Deus por trás de tudo isso. Ela queria ser um menino, queria carregar para si, ou ela podia carregar para si, o menino que foi o avô de Davi. Tudo isso fazia parte do projeto de Deus. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Aquela que voltou para Israel dizendo eu quero ser amarga e que disse isso para as amigas, quando Deus muda a história dela, as próprias amigas diziam, esse daí é o menino da bem-aventurada, da feliz, da agradável. Por que tudo isso? Qual é a grande chave dessa história toda? Qual é a grande sacada dessa história toda? A grande sacada dessa história toda, em Ruth 2,12, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sob cujas asas você veio buscar refúgios. Você está vivendo um caos? Debaixo de que asas você veio buscar refúgio? Debaixo de que asas você tem buscado refúgio? Você tem procurado resolver de que maneira? Qual é o Deus que você tem buscado se esconder? Da depressão, da ansiedade, da angústia, dos empréstimos, do divórcio, do desespero, da tristeza. Qual é? Qual é? Ou o Deus de Ruth, o Deus que mudou a história dela e trouxe uma esperança. A esperança, inclusive, que transforma nossas vidas. Da onde Davi, gerações depois, Jesus nasceu, aonde nós temos toda a esperança para as nossas vidas. Aonde você tem depositado a sua segurança? Debaixo de que asas você tem se escondido? Quero deixar essa pergunta para você. Hoje é dia dos pais. Talvez você, pai, esteja desesperado. Talvez você, mãe, esteja desesperado. Nada melhor do que perguntar: debaixo de que asas você tem se escondido?